a democratização da mídia. Democratização da mídia do Brasil. Democratização da mídia. Pela democratização da mídia. Pela democratização da comunicação. Primeiramente, um esforço histórico da sociedade, né, em avançar na questão de ter acesso a um bem público que, infelizmente, por falta de uma regulamentação de fato democrática, ela é um bem público que está totalmente apropriado praticamente pelo poder econômico, pela mídia privada que tem interesse puramente comercial. Atualmente, no país todo, existem entidades, né, que estão envolvidas com a campanha chamada Para Expressar a Liberdade, justamente que é um jogo de palavras, né, com a liberdade de expressão, né, para expressar a nossa liberdade de expressão de todo mundo. Né, estão envolvidas com o projeto de lei, que é a campanha que promove o projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática, que, de acordo com a Constituição, precisa do apoio da assinatura de 1% do eleitorado, que hoje atualmente se reflete em 1.400.000 pessoas. Então a gente precisa de todas essas assinaturas, do apoio dessa parte do eleitorado, para que o texto da lei chegue ao Congresso. Né? E é claro, depois chegando ao Congresso vai ser discutido, tentativas de modificação, dialogado, tudo, aprovado ou não, enfim. A lei da mídia democrática, ela também busca concretizar a questão da comunicação associativo-comunitária, né, que atualmente sofre com uma lei muito restritiva, né, uma lei que não permite que ela seja realmente, que as rádios comunitárias sejam realmente voltadas que sejam administradas pela comunidade, que elas se sustentem de certa forma. Entendeu? Não permite a consolidação de veículos comunitários, de fato. Existe uma proposta de que se regulamente, com alguma lei, esses investimentos dos governos em publicidade. Porque, por exemplo, 5% desse montante poderia muito bem ser destinado à veiculação de propaganda institucional do governo em veículos públicos de comunicação, sabe? Porque apenas o privado tem o privilégio de abocanhar um montante como esse. Mas como eu vejo que o que a gente pode ver é que o Brasil simplesmente é o peso político, né? A gente vê o peso, o que eu vejo, eu não consigo ver simplesmente o que acontece lá fora. Eu consigo ver o que não acontece aqui, né? E é claro que todo país, independente da sua orientação política, né, de como ele é visto na sua orientação política, de países que são considerados bolivarianos, como a Venezuela, tem a comunicação regulamentada, mas também países que não podem ser considerados nem um pouco bolivarianos, nem um pouco socialistas, como os Estados Unidos, que também regulamenta os seus canais de rádio e TV. Né? É bem engraçado, porque nos discursos críticos, os principais discursos de crítica a uma discussão da regulamentação da comunicação no Brasil, o que surge muito é de que é uma tentativa de cercear a liberdade de imprensa. Eu acho que a regulação dos meios de comunicação ela é necessária porque hoje o que ocorre é que os meios de comunicação estão na mão de grandes grupos empresariais, né? E esses canais, eles defendem o interesse desses grandes grupos, a ideologia, a visão dos grandes grupos empresariais do país, né? Não que eu não esteja a favor da liberdade de imprensa. Eu acho que tem que haver liberdade de imprensa, mas liberdade de imprensa para quem? Infelizmente, a imprensa no Brasil, vocês têm que entender isso, são empresas. E a programação tem, portanto, defesa do interesse de classe, da classe empresarial no país contra a população, contra os trabalhadores. Tem? É por isso que há tantos programas alienantes, tanta coisa. Raramente há um programa instrutivo, um conteúdo cultural mais interessante que promova a consciência, o conhecimento, a elevação. O grosso são notícias
notícias escandalosas, né? São novelas, onde só existe gente que não trabalha, só existe gente snob, ou no máximo trabalha, digamos, nas profissões liberais, enquanto um trabalhador comum, mesmo jornalista como vocês na redação, um trabalho difícil na redação, de uma fábrica, isso não existe. Só que eu quero deixar claro o seguinte, eu não sou a favor, certo, da censura velada à imprensa, aos meios, tampouco concordo, digamos, que o que existe hoje, a reclamação da imprensa contra o controle dos exageros dessa imprensa, seja uma censura. O que eu acho é que não pode haver uma liberdade para os grupos empresariais da imprensa, enquanto eles mesmos cerceiam as demandas populares. Isso é que a coisa acontece ao contrário hoje. Eu sou a favor da plena liberdade de imprensa, da verdade. Eu sou socialista, mas nunca concordei com o que aconteceu na União Soviética em Cuba, da censura aos meios de comunicação, à imprensa, a um partido único que domina o governo. Nunca concordei com isso. A minha concepção do socialismo é absolutamente democrática, onde um partido sozinho não manda no país. Tem que haver pluralidade de partidos, tem a ver com debate, tem isso conta, a sociedade é muito maior que qualquer partido. O que aconteceu na União Soviética foi um fenômeno chamado stalinismo, que eu sempre discordei, nunca concordei. Eu acho que tem que haver liberdade de imprensa, tá certo? Completamente, mas de verdade, tá certo? Não liberdade para Globo, mentir, tergiversar, fazer versão sobre o que quer e enganar a população. Isso não é liberdade de imprensa. Agora, eu acho que é importante que se valorize também a produção local, certo? E a cultura local. Nós teríamos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, que tem uma programação que valorizasse nossas tradições, nossa cultura, nossos valores. E, em geral, o que ocorre aqui com boa parte das nossas televisões do Estado é que 90% da programação ela vem toda de fora, vem do Rio e São Paulo, são programas de fora. Eu acho que tem que haver um balanço aí, um equilíbrio, né? Eu não sou contra que a programação de fora venha, do exterior, inclusive, a gente utiliza. Acho que eu repito, o mundo é cada vez mais um só, e os povos todos têm que se conhecer uns aos outros, nós temos que saber a programação, os bons programas, aquilo que é produzido lá fora, isso é muito bem-vindo. Eu acho que tem que ter uma programação nacional também, só que, em minha opinião, o que se produz no Brasil é uma programação muito voltada a um conteúdo alienante. São novelas e novelas e novelas, entendeu? Você não vê pouquíssimos programas culturais de fato, programas de aventura, programas que eduquem, que elevem a visão crítica das pessoas. Infelizmente, o que a gente vê no Brasil, a produção é uma produção de muita futilidade, lamentavelmente. Eu pergunto a vocês, como profissionais de comunicação, será que os jornalistas, em todos os jornais, escrevem o que querem? Ou será que o jornal tem um dono permanentemente vigiando o que o jornalista escreve? Será que esse olhar capitalista do dono não influencia, não limita o jornalista, não se autocensura desde o começo, para saber o que ele pode e o que ele não pode escrever, com receio de perder o emprego? A relação dentro de um jornal, de uma rádio, ou de uma televisão, é uma relação de capital-trabalho. Patrão empregado como jornalista. Que liberdade é essa? Eu me sinto pessoalmente representado como uma pessoa branca, uma pessoa de uma classe média, o que não me dá orgulho. Eu acho isso completa injustiça, porque existe uma pluralidade racial, uma pluralidade econômica que merece ser representada na televisão. Mas como nordestino, no caso, eu sinto que as mídias elas tentam nos representar, mas de uma forma às vezes estereotipada, às vezes levada muito para a parte do humor. Isso não é legal, isso não demonstra tudo aquilo que a gente tem na nossa cultura, as danças que nós temos, o que a gente produz economicamente, retratando a gente como uma parte do país produtiva de verdade, não só retratando como muitas vezes a gente vê a pobreza, a miséria, um povo que não possui escolaridade. É tanto que a gente vê toda essa briga emblemática que teve durante as eleições, né? Eu acredito que a mídia, ela acaba sendo muitas vezes, em muitos pontos, subserviente à lei da oferta e procura, no sentido de que a mídia que é produzida, que é sustentada, é aquela que está sob os interesses de um determinado grupo que possui o poder de produzir aquela mídia, de sustentar aquela mídia, seja ela televisiva, de internet, ou esse tipo de veiculação. E a partir
dessa limitação, quando a mídia ela só pode existir a partir dos interesses de um grupo, outros grupos não vão ser favorecidos, uma vez que um grupo ele vai colocar suas ideologias, seus interesses, como por exemplo a publicidade de venda, querer vender, eu quero vender aquilo, e aí independe o resto, independe as leis, independe as atitudes, independe do que as pessoas gostam, entendeu? Então eu acredito que a mídia ela passa por esse problema de estar sujeita ao mercado. Talvez, acho que o maior nó de hoje é não termos uma alternativa pronta. Eu sei que não tá bom, mas eu não sei o que é que eu posso colocar para substituir no lugar. Eu sei que a maneira como está sendo feito não tá legal, mas eu não sei como eu posso fazer de outra forma. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Democratize, já democratize a comunicação. Democratize, democratize, já democratize a comunicação. Eu quero ouvir a voz do povo na televisão. Tem que acabar com o monopólio da informação. Eu quero ouvir a voz do povo na televisão. Tem que acabar com o monopólio da informação.